As tripulações do convés de voo do USS Harry S. Truman operaram com precisão durante os treinos ao largo da costa norte da Somália. O vento contrário de 30 nós necessário para condições ideais de lançamento foi criado quando o porta-aviões virou contra o vento. Os pilotos receberam informações finais na sala de preparação sobre o seu alvo, uma rede bem protegida de cavernas nas montanhas Golos, na Somália, que abriga a célula extremista mais mortal da região. As equipas de armamento carregaram 12 FA-18 Super Hornets com as últimas bombas anti-bunker BLU-109 no convés inferior. O sistema de armamento de cada aeronave realizou diagnósticos automáticos para verificar as sequências de lançamento e as configurações de mira. O perfil da missão foi examinado uma última vez pelo comandante do esquadrão. Apenas as suas aeronaves podiam fornecer o tempo e a coordenação exatos necessários para esta missão. O procedimento de lançamento foi iniciado pelo chefe de operações aéreas através do sistema de comunicação do navio. Quando o primeiro Super Hornet taxiou para a sua posição, os operadores da catapulta assumiram os seus lugares. O lançamento foi notificado pelos responsáveis pela catapulta. O primeiro FA-18 passou de uma paragem completa a 170 milhas por hora em 2 segundos, com um choque tremendo. Os outros aviões descolaram um após o outro, com intervalos de 30 segundos. Depois de atingir 20 mil pés, a formação virou para leste e rumou para a costa da Somália. O voo dividiu-se em elementos de ataque designados quando entraram no espaço aéreo somali, dentro do complexo de cavernas. Cada configuração de 4 aviões tinha um alvo designado. Enquanto observava a sua ligação de dados durante todo o pacote de ataque, o piloto líder ligou os seus sistemas de mira. Tanto o Tomahawk como o F-35 tinham sido rejeitados pelos planeadores da missão. Esta operação exigia uma aeronave robusta, com força para transportar as maiores munições anti-bunker da frota. Quando se trata de operações de ataque baseadas em porta-aviões, o FA-18 Super Hornet oferece uma capacidade de armamento incomparável. O Super Hornet pode transportar incríveis 17,750 libras de armamento externo, o que é 80% mais do que o Legacy Hornet que substituiu. Isto contrasta com outras aeronaves navais. A necessidade de aeronaves separadas para bombardeio e escolta é eliminada graças a esta capacidade melhorada, que permite que uma única aeronave transporte várias bombas penetrantes de 2,000 libras, mantendo as armas defensivas. Usando apenas combustível interna, o Super Hornet pode manter um raio de combate de 449 milhas náuticas. Devido ao seu alcance operacional, as aeronaves que decolam do Truman podem atingir alvos localizados nas profundezas da Somália sem precisar reabastecer imediatamente, o que lhes confere uma flexibilidade tática vital. O reabastecimento entre aeronaves tem o potencial de quase quadruplicar esse raio quando a missão exige um tempo prolongado de voo estacionário. Eles não tinham ideia de que hoje precisariam dessa capacidade frequentemente ignorada, mas essencial. Foi o instrumento ideal para esta missão devido a esta e muitas outras características. O Super Hornet foi escolhido para esta missão devido às suas vantagens táticas distintas em relação às aeronaves concorrentes. O complexo de cavernas pode ter sido atingido por mísseis Tomahawk, mas estes não tinham a flexibilidade de mira em tempo real necessária para eliminar alvos de liderança possivelmente móveis. A enorme carga de armas do Super Hornet, necessária para penetrar em bunkers sem comprometer o alcance, era superior às capacidades furtivas dos F-35. Para atacar alvos iniciais fortificados e manter a presença aérea para ataques de segmento contra alvos em desenvolvimento, a combinação do FA-18 de capacidade significativa de armamento, tempo de permanência prolongado e alvos responsivos era especificamente necessária para esta missão. Capturaram a liderança extremista enquanto ainda estavam vulneráveis. Enquanto a formação sobrevoava o Mar Vermelho em direção ao leste, os pilotos continuavam a receber atualizações da missão.
O líder do ataque verificou a posição de cada aeronave na formação A10, as um PES. Dentro do complexo montanhoso, 4 grupos de 3 estão encarregados de alvos específicos. O silêncio total no rádio foi mantido até que os grupos se separassem, até que um evento imprevisto ocorreu. Conforme esperado pela inteligência, as forças terrestres relataram contato 6 quilômetros a leste do alvo principal. O grupo extremista estava a conter as forças somalis com armamento pesado, protegido por rochas salientes, após ter detectado o ataque iminente e recuado para a sua rede de cavernas. Para que os combatentes se expusessem ao recuar para o seu ponto de retirada, a formação tinha de eliminar esta posição. A fim de reduzir a exposição ao radar, a aeronave líder desceu para 6.000 pés e traçou os contornos da paisagem. Usando os visores dos pods de mira, os pilotos viram assinaturas de calor agrupadas em torno das entradas das cavernas. Observadores em terra marcaram as aberturas das cavernas com designadores a laser, que emitiam um feixe indetectável que só podia ser captado pelos sensores da aeronave. Em questão de segundos, as 4 aeronaves de ataque alcançaram os locais de lançamento pré-determinados após coordenarem a sua aproximação. Depois de rolarem invertidos, os 2 primeiros Super Hornets mergulharam num ângulo de 45 graus. Os seus sistemas de armas dispararam os primeiros BLU-109 a exatamente 200 pés. Durante a descida de 12 segundos, os cones de ponta guiados a laser das bombas fizeram pequenas modificações enquanto caíam num arco balístico. O impacto não foi caracterizado por uma explosão, pelo menos não vista do ar. Em vez disso, as bombas explodiram nas profundezas da rede de cavernas após desaparecerem no solo. Os depósitos de munições detonaram e explosões secundárias ocorreram no interior da montanha. Isso foi possível porque transportavam uma arma feita especialmente para perfurar concreto e rocha antes de liberar seu poder destrutivo. Para derrotar alvos fortificados que outras armas não conseguem atingir, cada F-18 transporta uma bomba penetrante BLU-109 sob as asas, que combina uma enorme tonelagem com engenharia precisa. Com um peso de 907 kg e uma carga explosiva de 242 kg, esta arma tem quase o dobro da força destrutiva necessária para derrubar cavernas reforçadas como as Montanhas Golis. A capacidade de penetração da BLU-109 é o que realmente a diferencia. Antes de detonar, a bomba pode penetrar 6 metros em terra compacta ou perfurar até 2,4 metros de concreto armado. Um invólucro de aço reforçado e um design exclusivo do nariz que preserva a integridade estrutural no impacto permitem essa incrível penetração. Em combate subterrâneo, o fusível de atraso programável da arma é essencial. Antes de descarregar a sua força explosiva, a arma penetra profundamente em estruturas fortificadas, definindo atrasos de detonação entre 25 e 100 milissegundos após o contacto. Isto aumenta a eficácia da arma contra redes de cavernas e sistemas de bunkers, permitindo que a força da explosão se espalhe pelas câmaras subterrâneas, em vez de se dissipar inutilmente contra barreiras externas. As capacidades de penetração da BLU-109 tornaram viável uma missão que de outra forma seria inviável. Devido à sua proteção geológica, a organização extremista tinha selecionado intencionalmente a rede de cavernas nas Montanhas Golis. Formações naturais de calcário com várias secções internas e barreiras feitas de betão. O edifício teria permanecido intacto se as bombas convencionais tivessem apenas fechado as entradas. Em vez disso, uma onda de sobrepressão destrutiva que derrubou câmaras internas e sistemas de suporte foi produzida pela capacidade do BLU-109 de entrar no complexo e explodir no interior. Como o alvo principal ainda estava a monte, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Os 8 Super Hornets subiram rapidamente, afastando-se da área-alvo assim que a primeira fase da missão foi concluída. O líder do ataque verificou o nível de combustível.
devido às manobras de combate prolongadas, tinha sido utilizado 40% mais combustível do que o previsto. 4 aviões aproximavam-se do ponto de retorno. O ponto sem retorno para o regresso ao porta-aviões. Sem mais combustível. Teriam de se desviar para Djibouti, colocando em risco a segunda fase da missão. Os visores na cabine exibiram alertas sobre a condição do combustível. As leituras digitais do combustível restante de cada aeronave confirmaram o que o líder do ataque já sabia. Os tanques eram urgentemente necessários. 30 milhas a oeste de onde estavam. Surgiram contactos no radar. Os pacotes de armamento das aeronaves de ataque eram significativamente diferentes dos 4 Super Hornets que chegaram em uma configuração escalonada. Quando o primeiro jato de ataque curvou em direção à formação que se aproximava, reduzindo sua velocidade para 250 nós, os tanques líderes deram o sinal de que estavam prontos. Uma mangueira flexível que terminava em uma cesta que balançava no fluxo de ar foi estendida a partir da linha central da aeronave-tanque. O piloto avançou lentamente, direcionando a sonda de reabastecimento que se projetava do nariz do seu avião na direção da cesta oscilante. Um ruído metálico ecoou por toda a estrutura da aeronave quando a sonda encaixou na posição após 2 tentativas. Em pouco mais de 60 segundos, os tanques dos caças foram reabastecidos com combustível de alta pressão. O sistema de reabastecimento Day-4 Buddy Store, localizado aqui sob a fuselagem do F-18, transforma jatos de ataque regulares em postos de abastecimento aéreos. Um F-18 pode ser totalmente reabastecido em 75 segundos graças à notável taxa de transferência de combustível de 220 galões por minuto do sistema, que é crucial durante operações de combate, quando as aeronaves correm risco durante o reabastecimento. Quando configurado como um tanque auxiliar, cada Super Hornet pode retornar com segurança ao porta-aviões com combustível suficiente para transportar até 8 libras para outras aeronaves. O tempo de permanência de um elemento de ataque de 4 aeronaves acima do alvo pode ser aumentado em quase 90 minutos devido à sua enorme capacidade de transferência, transformando um ataque curto em uma operação prolongada. A 18,000 Ps, 4 Super Hornets mantiveram um padrão de pista de corrida por 30 minutos após o reabastecimento, procurando movimento na encosta da montanha abaixo. As entradas principais da caverna haviam sido destruídas pelos primeiros ataques BLU-109. Então o alvo de alto valor e os combatentes restantes tiveram que usar saídas de emergência secretas espalhadas por toda a linha do cume. Os planejadores da missão esperavam exatamente por essas entradas secundárias. Ao emergir de uma abertura rasa na encosta leste, o oficial de armas da aeronave líder viu sinais de calor no monitor central. As coordenadas precisas foram exibidas após a anomalia ser identificada automaticamente pelo sistema de mira. Os indivíduos correram rapidamente, escondendo-se atrás de formações rochosas próximas. Para melhorar o ângulo do sensor, a aeronave líder fez uma curva fechada, da cápsula situada abaixo da aeronave. O oficial de armas examinou a imagem térmica que havia sido ampliada. 12 figuras humanas com características diferentes surgiram. Várias delas com formas claramente semelhantes a armas. O laser de mira da aeronave líder foi ligado após uma análise abrangente das imagens melhoradas, que confirmaram a presença de adversários armados. As coordenadas foram então automaticamente disseminadas pela rede do pacote de ataque. 2 aeronaves desviaram-se da rota normal, descendo para 12.000 pés para lançar as suas armas, mantendo uma distância de segurança. O sistema ATFL-IE foi capaz de guiar as armas enquanto estavam em voo, pois cada uma delas era uma munição guiada com precisão. O ecrã ficou branco por alguns instantes devido ao brilho térmico do impacto, mas logo ficou claro para ver os danos. O recurso de avaliação de danos de combate do sistema confirmou que 12 adversários foram eliminados imediatamente.
Se não fosse pelo pod de mira avançado suspenso sob a entrada direita de cada Super Hornet, um dispositivo capaz de transformar a noite em dia e tornar rochas sólidas translúcidas, eles teriam permanecido indetectáveis. Este pod é visível se olhar aqui. Ele é conhecido como AN/ASC228, Advanced Targeting Forward-Looking Infrared, ALPOD ATFLR, e oferece às aeronaves de ataque baseadas em porta-aviões uma precisão de mira incomparável. O dispositivo pode detectar, identificar e rastrear assinaturas de calor do tamanho de seres humanos, mesmo quando parcialmente ocultas por estruturas ou terreno, e pode operar a distâncias de mais de 40 milhas náuticas. Ao mesmo tempo que mantém a capacidade de mira, este alcance notável mantém as aeronaves em segurança fora do alcance da maioria das armas antiaéreas portáteis. Os operadores são capazes de diferenciar entre militantes armados e civis, bem como identificar armas individuais transportadas, de acordo com a resolução de 1 dB a 1 metro do sistema no alcance máximo. O sensor infravermelho de onda média avançada do pod, que detecta até as menores variações de temperatura e funciona na banda de 3,5 microns, fornece essa resolução. Além disso, em alcances operacionais, o designador a laser integrado do ATFL-IR oferece precisão de mira de menos de 1 metro, permitindo que mísseis guiados com precisão atinjam áreas específicas, como entradas de cavernas, em vez de áreas amplas. Infelizmente, este foi apenas o primeiro de muitos ataques semelhantes que se seguiram e foi extremamente essencial para este objetivo. Mais do que apenas superioridade aérea, a participação do FA-18 Hornet em zonas de conflito contemporâneas como a Somália exemplifica a doutrina em desenvolvimento das Nações Unidas de envolvimento preciso em nações falidas ou em colapso. Um excelente exemplo de como aeronaves mais antigas, quando combinadas com tecnologia moderna e pilotos experientes, ainda podem dominar o campo de batalha, é o recente ataque a uma base montanhosa fortificada na Somália. O ataque foi especial não só pela dimensão da explosão, mas também pelo seu planeamento. Drones e aviões espiões já tinham começado a mapear a área horas antes da missão real, para localizar com precisão os alvos de alto valor escondidos nas profundezas das cavernas da montanha. Os especialistas em inteligência analisaram dados de satélite e impressões digitais infravermelhas. O FA-18 Hornet rapidamente invalidou as suposições dos terroristas somalis de que o terreno elevado lhes proporcionaria proteção e visibilidade. Os dois FA-18Cs selecionados para o ataque estavam armados com uma combinação de bombas guiadas a laser e JDAMs. A destruição da infraestrutura não era o único objetivo dessas armas. Elas foram projetadas para romper entradas de cavernas, derrubar estruturas de bunkers e produzir colapsos secundários que prendessem e eliminassem combatentes firmemente estabelecidos. O ataque foi coordenado simultaneamente por observadores avançados no ar e no solo, que se certificaram de que não havia transeuntes nas proximidades e que a presença dos alvos fosse confirmada além de qualquer dúvida razoável. A importância duradoura do FA-18 Hornet deriva da sua adaptabilidade. Muitos acreditavam que o avião já teria sido retirado de serviço, uma vez que foi concebido na década de 1970 e amplamente utilizado na década de 1980. No entanto, o Hornet continua a ser uma plataforma mortal, ágil e fiável, graças a uma série de melhorias, incluindo novos sistemas de radar, aviônica melhorada e maior integração de armas. É perfeito para missões em territórios perigosos como a Somália, pois pode voar baixo, pairar sobre alvos, lançar cargas precisas e sair antes que o adversário responda. Uma plataforma versátil como o Hornet oferece aos comandantes uma adaptabilidade incomparável na Somália, onde a paisagem varia de penhascos escarpados a favelas urbanas congestionadas e desertos. Mais importante ainda, transmite uma mensagem forte.
O poder aéreo americano pode atingir alvos sem aviso prévio, com força avassaladora e precisão cirúrgica, mesmo em partes remotas do mundo. Além disso, o ataque nas montanhas mostrou como diferentes ramos e recursos militares podem ser integrados de forma harmoniosa. No Oceano Índico, pilotos navais decolaram de um porta-aviões em coordenação com as forças de operações especiais dos Estados Unidos, usando retransmissores de comunicações criptografadas estacionados na Europa e orientação por satélite, enquanto integravam-se com soldados da União Africana. Esta foi a execução de uma cadeia de ataque mundial, não um único ataque. Cada recurso e departamento tinha uma função específica a cumprir e todos trabalharam com precisão meticulosa. As consequências foram tão significativas quanto a explosão em si. Em poucos minutos, drones de reconhecimento voltaram para avaliar os danos. De acordo com sensores aéreos, os sinais de calor haviam desaparecido. Explosões subsequentes indicaram que depósitos de munição haviam sido alvejados. A destruição de um importante centro de comando foi corroborada por relatos de informantes locais, alguns dos quais estavam infiltrados nas redes de inteligência dos Duzadeu. Isso foi mais do que uma vitória tática. A logística e a liderança dos militantes na área foram estrategicamente desarticuladas. O ataque também teve uma função diplomática. Há muito tempo, os governos regionais, especialmente os do Quênia, Djibouti e Etiópia, estão preocupados com a disseminação de militantes a partir das áreas não controladas da Somália. Os Estados Unidos mostram aos seus aliados que continuam empenhados na estabilidade regional ao realizar este tipo de ação precisa. Apesar de ser uma única aeronave, o FA-18 serve como um testemunho voador dessa dedicação. No entanto, o efeito psicológico pode ser o mais significativo. A falsa sensação de impunidade dos extremistas que operam na Somália foi destruída. Não importa mais a profundidade da caverna, a distância em que se escondem no interior ou o quanto conhecem a área. O céu está observando. E a vingança será aplicada com precisão e determinação quando chegar a hora. Os pilotos americanos recebem formação em técnicas de alvos dinâmicos, sensibilidade cultural e regras complexas de combate, além de mecânica de voo. Os pilotos tiveram de verificar listas de alvos proibidos, usar pods de mira a laser para validar pistas visuais e estar prontos para abortar o voo caso fosse descoberta a presença de civis durante a missão. O poder aéreo americano é único devido à sua responsabilidade multifacetada, tecnologia combinada com moralidade. E não é apenas o Hornet. A missão envolveu uma constelação de satélites coordenando todos os sinais. Aviões AWACS rastreando a atividade aérea e drones ISR sobrevoando enquanto desferiam o golpe final. Esta é a guerra multidomínio, em rede e implacável do século XXI. As repercussões do ataque ainda estão a desenvolver-se. Os militantes somalis estão a dispersar-se após a destruição de um dos seus principais redutos, forçando-os a mudar-se para áreas menos defensáveis. De acordo com informações interceptadas pelos serviços secretos, parece ter começado uma luta interna pela sucessão da liderança. Os depósitos de armas que estavam escondidos sob a montanha há anos foram destruídos. Mais significativo ainda, as pessoas que acreditavam estar seguras estão agora novamente com medo. No entanto, o ataque também chama a atenção para um dilema. As expectativas aumentam na proporção do sucesso da missão. Hoje, mesmo nas situações mais difíceis, os comandantes buscam efeitos precisos, sem influência sobre os civis. Os pilotos devem operar em condições fluidas com a precisão de uma máquina. Embora seja um padrão elevado, plataformas como o FA-18 e os homens e mulheres que os pilotam regularmente o cumprem. No futuro, a função do Hornet poderá mudar ainda mais. A geração mais antiga de aeronaves está a ser reaproveitada para tarefas especializadas, como ataques de resposta rápida, defesa de navios e guerra eletrônica, enquanto a Marinha muda gradualmente para o F-35. A Somália, no entanto,
demonstra que o Hornet ainda é uma ameaça. Continua a ser uma das armas mais eficazes do Arsenal quando utilizado com as informações e assistência adequadas. Os think tanks e as academias militares provavelmente estudarão a operação nas montanhas da Somália. Ela incorpora os objetivos dos líderes militares contemporâneos: precisão, coordenação, velocidade, baixos danos colaterais e vantagem estratégica. Também demonstra que nenhuma área, por mais isolada ou difícil que seja, pode proteger aqueles que ameaçam a estabilidade global. O facto de os militantes não terem previsto isso é possivelmente o mais revelador. O seu mundo esteve em paz por um tempo, protegido pela aparente segurança da pedra e da terra. No momento seguinte, a justiça chegou à velocidade do som quando o céu se abriu. Estrategicamente falando, a operação do FA-18 sobre a Somália destaca a capacidade excepcional dos Estados Unidos de conduzir combates expedicionários. Poucos países têm a profundidade logística, os direitos de base mundial e a capacidade de projeção naval para lançar ataques profundos no interior a partir de uma base aérea flutuante a centenas de quilômetros da costa, apesar de muitos terem caças. O que distingue os Estados Unidos de outras potências globais é a sua capacidade de aplicar essa força de forma precisa e coordenada, especialmente em áreas onde os Estados-nação tradicionais têm dificuldade em manter até mesmo o controle interno. Por outro lado, as organizações militantes ativas na Somália dependem de redes de comando rudimentares, armas artesanais e táticas assimétricas, evitam confrontos diretos, tiram partido das populações civis e utilizam escudos humanos. No entanto, mesmo este plano evasivo não é resistente ao domínio tecnológico a longo prazo. Os militantes são obrigados a mover-se mais lentamente, a operar em grupos mais pequenos e a recuar mais cada vez que um Hornet sobrevoa a sua zona. Isso torna-os mais vulneráveis a perturbações e menos capazes de realizar operações extensas. Estas operações são uma faca de dois gumes para a população local. Por um lado, eliminar os esconderijos dos militantes proporciona alívio e diminui a possibilidade de recrutamento ou coação. Por outro lado, os aviões estrangeiros podem causar medo, especialmente em áreas onde anos de conflito deixaram marcas na população. A aproximação civil-militar e as operações psicológicas, PSY-OPS, tornam-se cruciais nesta situação. Num esforço para aumentar a confiança e combater a propaganda extremista, as Forças Armadas dos judeus estão cada vez mais a lançar campanhas de comunicação para apoiar ataques cinéticos, delineando a intenção, a precisão e as consequências de cada operação. As ramificações do ataque na Somália para os próximos conflitos em África são outra característica intrigante, com países como a China, a Rússia, a Turquia e os Emirados Árabes Unidos a lutar pela influência através de infraestruturas, incentivos econômicos e assistência militar. O continente está a tornar-se um tabuleiro de xadrez estratégico. Nesta situação, a capacidade dos Estados Unidos de lançar ataques poderosos e altamente precisos com pouco impacto ambiental transforma-se numa vantagem estratégica. Mesmo sem construir instalações militares consideráveis e de longo prazo, isso envia uma mensagem tanto aos aliados como aos adversários de que os Estados Unidos continuam a ser um ator poderoso no panorama da segurança africana. E, por último, a questão da sustentabilidade. Trabalhadores de manutenção, peças de reposição, coordenação de inteligência e reabastecimento aéreo são necessários para cada missão do FA-18. A arquitetura de décadas das alianças militares dos IEPUS-TEIs, os recursos pré-posicionados e as comunicações internacionais tornam possível essa enorme dança logística. Ataques como o da Somália servem para lembrar aos decisores políticos que as guerras de baixa intensidade ainda precisarão de atenção, recursos e preparação quando os Estados Unidos voltarem a sua atenção para a competição entre grandes potências no Pacífico e na Europa Oriental.
Considerando tudo isso, o ataque nas montanhas da Somália foi mais do que apenas uma morte tática. Foi uma declaração de força, alcance e determinação. O antigo, mas mortal F-18 Hornet demonstrou mais uma vez por que é que continua a ser uma arma preferida. Está a redefinir as capacidades do poder aéreo em cada missão. Não só em termos de destruição, mas também em termos de remodelação do futuro espaço de batalha a partir do mar, do ar e das sombras entre ambos. Por agora, adeus.